Aula 3. Vamos começar com um conceito essencial. Você já deve ter percebido que muitas vezes quando você está numa interação com um desconhecido, às vezes com uma pessoa que você gosta, às vezes com o seu chefe, você quer passar uma determinada impressão. Ao entrar na conversa, às vezes a impressão que você tem é que você precisa tirar a reação positiva. Você precisa fazer a pessoa gostar de você naquela interação. Isso é perceptível porque muitas vezes quando você sai da interação, você fica pensando: será que eu falei certo? Será que a pessoa gostou de mim? O que será que essa pessoa teve de impressão minha quando a gente conversou? Todos esses pensamentos fazem com que você fique mais travado, mais na sua cabeça. De muitas maneiras, a mentalidade que você tem é uma mentalidade de competição. Quando você entra na conversa, você pensa: eu preciso ganhar. Eu preciso passar uma impressão correta, eu preciso ficar com a menina que eu gosto, eu preciso impressionar o meu chefe, eu preciso impressionar meus colegas de trabalho, eu preciso mostrar o quão foda eu sou. A interação parece que é você contra a pessoa. A interação parece que você e a pessoa são entes separados e que de alguma maneira você tem que conquistar aquele ente que não faz parte do seu grupo. Uma das coisas que eu já fiz muito foi ensinar pessoas a falarem em público. Então, dando um outro exemplo, quando você está em frente a uma audiência e você vai proferir um discurso, se você pensar que você está ali para impressionar aquele público, para ganhar aquele público, a tendência é que você fique mais preso nos seus próprios pensamentos, menos presente no momento e menos fluido. Se você, em vez disso, ao dar uma aula, não pensar em você ou em ter que ganhar o público, mas pensar que aquele público ali está ali para te ver e que você e o público vão construir algo juntos, que você e a audiência meio que são um só, que eles estão ali para te ouvir, que está todo mundo colaborando para um resultado positivo e que você, enquanto orador, está ali para oferecer para eles uma boa emoção, para colaborar com aquelas pessoas, aí sim você vai ter mais fluidez e menos nervosismo na hora de falar. Essa é a ideia de colaboração em vez de competição. Ao entrar em interações, você não deve enxergar você e o outro como sendo seres diferentes e opostos e que vão se julgar entre si e que podem competir para ver quem é o melhor ou você ganhar o outro no sentido de ganhar a aprovação dele. Na verdade, é você entrar em uma interação, seja você com outra pessoa, seja você falando para um grupo, e enxergar o outro, seja ele um ou seja vários, como sendo parte do seu grupo, como sendo alguém com quem você está interagindo para que você possa oferecer para aquela pessoa. Vocês dois juntos colaboram, vocês são uma mesma entidade. Porque no fim do dia, todo mundo é humano, todo mundo está aqui nesse espaço de tempo e daqui a pouco todo mundo vai morrer mais ou menos nesse mesmo espaço de tempo. Então, querendo ou não, a verdade é que sim, estamos todos juntos e qualquer pessoa que você interage tem muito em comum com você. Em vez de você pensar em ganhar alguma coisa dessa pessoa, pensa que você e essa pessoa estão nessa jornada que é a vida na Terra e que vocês dois colaborarem em uma interação para gerar valor para vocês e para as outras pessoas faz com que o mundo seja melhor. E principalmente faz com que você não pense demais em si mesmo e sim no outro, e sim na interação. E isso vai fazer com que você tenha mais leveza para interagir. Isso vai te dar mais permissão para interagir com o mundo. Essa é a diferença entre você entrar em interações sociais e um frame competitivo versus um frame colaborativo. Exatamente. Continuando, adicionando um pouco essa mentalidade, imagina o seguinte, tem um desconhecido na sua frente. Você acha que ajuda mais você pensar, você pré-julgar e pré-colocar que esse desconhecido é um amigo ou ele é um inimigo? O que ajuda mais? Qual perspectiva que ajuda mais a iniciar a interação com esse desconhecido? Você pensar que ele é seu amigo ou inimigo? Então, essa que é a diferença da perspectiva competitiva ou colaborativa. Com certeza, se você já pré-sentir, ter essa sensação prévia de que ele é seu amigo, a interação vai fluir de forma muito mais fácil. E eu sei que é um pouco difícil hoje em dia, né, com esse negócio de polarização e tal, todo mundo tenta encontrar essa competição, mas saiba que vai ser um diferencial para você e para as pessoas ao seu redor, você colocando essa perspectiva que sim, o mundo é seu amigo, todos nós estamos
numa mesma tribo, entre aspas. E nesse ponto, isso é super interessante. Muitas vezes nós entramos em interações pensando que a gente já começou perdendo. Então você entra para fazer uma palestra, você pensa, caramba, eu preciso ganhar o público. O que isso quer dizer? Quer dizer que o público não vai gostar de mim a menos que eu me prove, a menos que eu mostre que eu sou foda. Você já entra achando que você está perdendo. Por que você está assumindo que a reação natural é negativa? Quando você você vai iniciar uma interação com alguém importante. Caramba, eu preciso mostrar que eu sou foda. Por quê? Por que ele não te acharia bom o suficiente em primeiro lugar e você tem que se provar? A gente muitas vezes entra achando que a gente já começou perdendo. Sendo que muitas vezes, ao dizer oi, a pessoa já vai ter uma impressão positiva, a menos que a gente prove que a gente é alguém negativo ou não digno de conversar com a pessoa. A gente tem que parar de assumir a negatividade. Parar de assumir que, a menos que a gente se prove, a menos que a gente ganhe a confiança do outro, a outra pessoa vai achar que a gente não é bom bastante, que a gente é chato, que a gente é não sei o quê. Então, em vez de você entrar para palestras ou numa interação com outra pessoa pensando, caramba, essa pessoa não vai gostar de mim, a menos que comece já achando que a pessoa vai gostar de você de cara. Você não precisa se provar. Você já é bom bastante. É uma colaboração, não é uma competição para você ganhar. Próximo conceito que também se liga muito com esse conceito de colaboração versus competição é justamente você oferecer valor. Tem muita gente que pensa, caraca, eu sou muito tímido, eu tenho muitas travas e tal. Se conecta muito com esse conceito, gente. Porque pensa o seguinte, pensa que você tá andando numa calçada, tá? Você tem R$100 no seu bolso. E você quer dar para uma pessoa aleatória esses R$100. Cara, você se travaria, você teria timidez em pegar esses R$100 e dar para uma pessoa aleatória? Não. Eu acho que você iria lá com uma confiança plena, porque você tá dando dinheiro, você tá dando valor para alguém. Então você iria lá, toma, R$100. E a pessoa ficaria, tipo, muito grata. Caraca, R$100, né? É assim que funcionaria, não é? Então, e é mais ou menos nessa linha que a gente precisa mudar a nossa perspectiva para conseguir eliminar essas travas, eliminar a nossa timidez. Por que a gente tem a timidez? Por que a gente tem as travas? Porque inconscientemente a gente sente que a gente está tomando o valor dos outros. Tá? A gente está pensando, caraca, como que eu posso causar uma boa impressão? Como que eu posso ter a validação do outro? Como que eu posso tomar o valor do outro? A gente tem que mudar a nossa perspectiva em gerar o valor. A gente tem que mudar a nossa perspectiva em oferecer o valor. E aí, é como se fosse dar os R$100 para uma outra pessoa. A gente não tem timidez. A gente não tem trava. E como que é possível fazer isso na prática? Mudando essa perspectiva de que como que eu posso ter uma boa impressão, como que eu posso ter a validação do outro, para o seguinte, como que eu posso agregar boas emoções à interação? Como que eu posso agregar valor? Como que eu posso oferecer a minha autenticidade? Como que eu posso oferecer boas energias nessa interação? Você mudando essa perspectiva, você muda a maneira que você tem uma dinâmica social ali. Você muda muito a maneira que a outra pessoa te reage. Porque você está oferecendo valor, você está oferecendo boas emoções. Então, a pessoa reage muito melhor. Então, gente, é esse o conceito. É você mudar a tua perspectiva, como você pode adicionar, sabe? Até porque, vamos pensar no oposto. Vamos supor que você, em vez de ter uma nota de R$100 e vai oferecer para a pessoa com muita tranquilidade, imagina que eu viro para você na rua e falo assim, ó, o seu desafio social é abordar essa pessoa e tentar convencê-la a te entregar uma nota de R$100. Nesse caso, eu tenho certeza que você ficaria com muito mais travas, porque você está exatamente pensando que você está querendo tirar algo do outro, você está interagindo com ela para ganhar algo dela. A analogia é a mesma. E vocês podem perguntar, mas por que eu estou buscando uma aprovação? Por que eu estou tirando valor? E a ideia é, como vocês já viram nas aulas anteriores, porque nós temos travas, temos traumas e nos baseamos em uma autoimagem nossa que precisa de constante afirmação e validação. Ao entrarmos em interações sociais, normalmente nós queremos a validação da nossa autoimagem por parte de outra pessoa. Nós queremos a aprovação da outra pessoa porque nós nos sentimos inseguros conosco. Ao interagirmos com alguém que achamos ter um valor social mais alto que a gente, seja numa interação romântica ou numa relação de trabalho,
ou mesmo uma relação de amizade, você gostaria da aprovação daquela pessoa nova, porque você acha que com aquela aprovação o seu senso de identidade pode melhorar. Tudo isso faz com que ao entrar numa interação você sinta que você tem muito a ganhar. Aprovação da sua autoimagem, uma melhora da sua visão de si a partir da aprovação do outro. Então você entra numa interação nervoso, pensando, caramba, eu preciso fazer certo, porque se eu fizer certo eu posso ganhar essa aprovação e isso vai fazer eu me sentir melhor comigo mesmo. E se eu fizer errado eu posso perder essa aprovação e eu vou me sentir pior comigo mesmo. Você tem algo a ganhar e você tem algo a perder, porque a sua autoimagem, ela não é estável, a sua confiança não é plena, como a gente já viu. E agora a gente liga as outras aulas com essa para dizer o seguinte: em vez de você tirar valor porque você tem uma autoimagem frágil, uma vez que a sua autoimagem ela depende só de você, das suas atitudes, e você tem já uma confiança plena e não uma confiança situacional, agora sim, em vez de você focar em tirar algo do outro, você vai focar em oferecer. Porque ao oferecer, você vai perceber que a interação é muito mais sobre a outra pessoa se sentir bem com você do que sobre você. E é por isso que um dos grandes lemas da Mais Sociável é: timidez é egoísmo. Porque quando você está tímido, quando você está travado na sua cabeça, você está tímido e está travado porque você está pensando em, caramba, se eu fizer alguma coisa errada, eu vou ser desaprovado e aí eu vou me sentir mal comigo mesmo. Mas se eu fizer alguma coisa bem, eu vou ser aprovado e eu vou me sentir bem comigo mesmo. Nos dois casos, você está pensando no que você pode ganhar de uma interação e não no que você pode oferecer. E a próxima aula, a gente vai ensinar o que você tem para oferecer de bom para as outras pessoas e para o mundo. E você vai se sentir muito mais leve ao socializar fazendo isso. A pergunta é: como oferecer valor? A gente já entendeu que não é para tirar valor. A gente entendeu que uma boa autoimagem você não vai precisar da outra pessoa para te validar. Então o foco tem que ser oferecer valor para o outro, como a gente já viu. Como fazer isso? Bom, aqui a gente entra em alguns pontos interessantes. O primeiro é que você pode pensar que o valor que você agrega para o outro pode estar ligado diretamente à sua beleza, ao seu físico, ao seu dinheiro, ao seu status social. Mas a verdade é que quando você pensa dessa maneira, sim, é algo que você pode oferecer, mas são coisas superficiais e que não são diferenciais seus. O verdadeiro valor que você pode oferecer, e que é um grande diferencial seu, um valor que só você pode oferecer, é a sua própria autenticidade, é a sua energia, é a sua visão, são os seus pensamentos, são as suas emoções. Isso só você oferece, porque só você é você. E é exatamente por isso que não faz nenhum sentido você querer socializar parecendo eu, Osmar ou qualquer outra pessoa. Porque a sua individualidade é o maior valor que você pode oferecer. Porque ninguém conheceu o seu eu antes de te conhecer. E você conhecer alguém de verdade é algo interessante, que as pessoas gostam. Esse é o maior valor, a sua autenticidade. Dito isso, outros valores ligados à sua autenticidade que você pode oferecer são boas emoções e, claro, você oferecer para outra pessoa essa realidade. Você oferecer para outra pessoa essa leveza de você não usar nenhuma máscara. A gente vai falar desse conceito na sequência, mas a gente vai falar agora sobre como oferecer para o seu interlocutor boas emoções. Quando a gente fala de oferecer boas emoções, a coisa mais importante é pensar que o que eu sinto é o que o meu interlocutor vai sentir. Então, se o Osmar tá bravo, tá chateado, ele não precisa falar para mim, pô, Matheus, eu tô bravo, para eu perceber que ele tá bravo. Só de vê-lo, só a energia que ele tá exalando, a linguagem corporal que ele tá tendo, eu já vou perceber que ele tá incomodado, que ele tá chateado. No nosso cérebro existem os neurônios espelho, que servem exatamente para a gente poder ter empatia pelo outro. E com eles, nós sentimos as emoções da outra pessoa. É por isso que caso você entre em uma interação nervosa, outra pessoa vai perceber inconscientemente o seu nervosismo, pelas suas microexpressões. E aí ela vai sentir mais ou menos o que você está sentindo. Se você se sentir bem com você mesmo, o seu interlocutor também vai se sentir bem na interação que ele está tendo com você. Então o nosso foco, meus caros e minhas caras, é nos sentirmos bem na interação. Porque uma vez que a gente se sente bem, é fácil de a gente transmitir isso para outra pessoa. Para isso, temos 3 botões: diversão, leveza e paixão. São 3 formas de você se sentir bem em uma interação social. Se divertindo,
falando coisas que você acha engraçado, dando risada. Outra coisa, se sentindo leve com você mesmo. E a terceira, falando sobre algo que você é apaixonado, que você gosta de falar. Vamos um por um. Vamos supor que eu estou interagindo aqui com o Osmar. E em vez de a gente ter uma interação muito séria, eu posso contar pra ele uma piada, ou em vez de contar aquela... Eu não tô falando uma piada, aquelas piadas de pai que tem uma historinha e é piada. Não, eu posso fazer uma brincadeira. A gente tá aqui conversando, mas eu tenho uma tiradinha que eu acho engraçado, e pro meu senso de humor faz sentido, eu vou falar. Porque quando eu falo, eu dou uma risadinha, eu me sinto bem comigo mesmo. E é mais fácil de o Osmar se conectar comigo e se sentir bem na conversa. Porque eu tô falando coisas que são engraçadas pra mim e que eu me sinto bem falando. Então essa é a primeira maneira. A segunda maneira que a gente falou, que é a leveza, é o seguinte. A leveza tem a ver com você abraçar o que você está sentindo. Então vamos supor que o Osmar, em vez de ser o Osmar, e ele já tem um cabelo maravilhoso, ele na verdade é uma pessoa pela qual eu tenho atração. Uma moça, atraente, um pouco barbada, mas não tem problema. Isso já foi uma piadinha, tá? Pegou o exemplo. Uma moça um pouco barbada, mas não tem problema. E eu olho e fico intimidado. Fico intimidado com a tamanha beleza de Osmarzete. Então quando eu vou interagir com ela, eu poderia... Caramba, eu tô me sentindo meio tenso aqui. Eu poderia tentar colocar a timidez pra baixo do tapete e chegar falando: oi, tudo bem? Mas aí eu não estaria abraçando os meus sentimentos. E eu não estaria me sentindo leve comigo mesmo. Eu posso fazer o oposto. Eu posso virar e falar assim: Osmarzete, vou te falar. Te vi e caramba, você me deixou até sem saber o que falar. Você me deixou até meio tímido. Pô, acho que eu deveria ter assistido mais aquele curso do Matheus do Osmar, viu, cara? Ó, até ele deu risadinha. Porque quando eu falo isso, em vez de eu esconder o que eu tô sentindo, eu simplesmente expresso. E ao expressar o que eu tô genuinamente pensando, eu me sinto mais leve comigo mesmo. Porque eu percebo, cara, que eu não preciso carregar esse peso de ter uma autoimagem. Eu posso só, me soltar, falar o que eu quero falar e ser leve. Meus caros, em qual outro momento, que não numa interação social, que não numa festa, que não num parque que você está conversando com uma pessoa desconhecida que você quer se conectar, você pode falar sem trava, sem filtro. Esse é o momento. Você tem que se sentir leve. E para você se sentir leve, você pode abraçar os seus sentimentos e as suas emoções, e inclusive expressar. A gente chama abraçar, exagerar e dar risada. Eu abracei, tô meio nervoso. Exagerei, caramba, eu devia ter visto mais a aula. E dei risada de mim mesmo, não me levei tão a sério. Isso é a leveza da interação. E o terceiro, paixão. Eu posso vir e falar pro Osmar: Osmar, vou te falar. Cara, um assunto que eu adoro é o Corinthians. Você acredita que o Corinthians agora tá na semifinal do Paulistão? A gente acabou com o Santos. E esse é um assunto que eu sou apaixonado. Então, eu falo com paixão sobre o assunto, e o Osmar, porque eu tô me sentindo bem e é apaixonado pelo assunto, ele também vai se sentir bem conversando comigo. Essas são as 3 maneiras de você oferecer valor a partir de oferecer boas emoções: diversão, leveza e paixão. Agora vamos falar sobre a outra maneira de oferecer valor, que é você ser real, ser autêntico com o seu interlocutor. Exato. Ser real, seja real. E por quê? E agora eu vou te explicar o motivo por que nós aqui na Mais Sociável zelamos tanto pela autenticidade e pelo fato de você ser real. E por que é a melhor estratégia possível você ser real. E por que o fato de você ser real pode tornar você muito mais magnético, pode trazer muito mais atenção, muito mais validação das pessoas. Porque vamos lá, uma pessoa... Sabe aquelas pessoas que você sente que está tentando demais? Que estão se esforçando muito, sabe? A maneira que elas gesticulam, a maneira que elas falam, parece que elas estão tentando demais a aprovação de alguém. É porque, no fundo, elas se veem nesse patamar aqui. Conforme eu falei na parte de confiança. Elas se veem nesse patamar aqui, nesse nível. E a outra pessoa da interação tá aqui. Ou seja, ela tem que tentar todas as técnicas, todas as táticas. Ela tem que se esforçar muito. Para quê? Para a pessoa que tá aqui tentar enxergar que ela tá aqui, sabe? Só que isso verbaliza, isso mostra. Nós temos um cérebro que tem milhões de anos, a nossa mente é muito inteligente. Então a gente consegue ver nas microexpressões que a outra pessoa tá tentando demais. Então, esse fato de você tentar demais, de você mostrar para o outro que você está tentando demais, cara, aquilo lá simboliza para a outra pessoa, ela consegue sentir que você se enxerga que está aqui, tá? E a pessoa que é real, a pessoa que não tenta, a pessoa que não está
nessa aflição, cara, ela verbaliza, ela passa na subcomunicação dela, que ela tá nesse nível já. Tá. Então, a pessoa que é real, ela comunica muito mais valor. Então, por isso que a gente preza não para te encher de técnica. A gente não quer que você fique bitolado de técnica, de coisa para falar. Não, não é isso, cara. Que você pode ter as melhores técnicas do mundo. Você pode ter as melhores frases do mundo para falar. Mas não existe melhor perspectiva, não existe melhor abordagem do que você ser você por completo. Você ser 100% você. Você ser real. Porque o ser real, meu amigo, você vai estar aqui. A pessoa que realmente é de alto valor, ela não tenta, ela é ela mesma. Ela não tem filtros, ela oferece o seu ser autêntico. Também é uma comunicação interna que você tem que ter em si mesmo, sabe? Que não tem problema você ser você mesmo. Não há necessidade de você buscar passar uma boa impressão, não. Você ser você mesmo, você ser real, já é mais do que o suficiente. E é a melhor abordagem possível. E aí a gente pode voltar a pensar sobre confiança situacional. Vocês vão lembrar desse termo. Quando você é o professor na sala de aula, você se sente mais confortável do que quando você é o aluno que o professor chama para falar ali na frente. Um professor numa sala de aula é mais confiante que um professor na balada. E o oposto é certo para um barman numa balada versus um barman na sala de aula. Ou seja, isso é confiança situacional. Significa que, dependendo da situação que você está, dependendo de com quem você conversa, a sua confiança é maior ou menor. Se você conversa com alguém que por algum motivo, no seu conceito, tem um valor social maior que o seu, pode ser um professor que você admire, pode ser uma menina que você acha muito bonita, a tendência é que quando você conversa com alguém que você acha que está um pouquinho acima na socialização de você, você vai começar a se preocupar de tomar o tempo e o espaço daquela pessoa. Você vai começar a se preocupar com a imagem que você está passando para ela. O que não aconteceria se você estivesse falando com alguém do seu nível ou abaixo. Do mesmo nível, um amigo seu, você não fica pensando que está incomodando ele falando com ele ou a impressão que ele tem de você. E alguém mais baixo também não. O ponto é o seguinte: nós, ao interagirmos com pessoas que acreditamos terem um valor social maior que o nosso, nós colocamos máscaras. E o motivo pelo qual colocamos máscaras, ligando aos vídeos anteriores, é exatamente porque a gente quer alguma aprovação, uma validação dessas pessoas. O ponto é o seguinte: quando você tira a máscara, para de se filtrar, você é percebido por essas pessoas ao não querer nada em troca, ao só oferecer, como alguém de valor social igual ou superior ao delas. Porque se não fosse o caso, você estaria reagindo emocionalmente a elas, em vez de você estar simplesmente oferecendo emoções para elas. Isso é muito legal. Vocês agora que sabem a importância de tirar a máscara, percebam o quanto que isso é valioso para o seu interlocutor. Imagina alguém famoso que está sempre acostumado, que todo mundo ao redor está querendo ser muito gente boa, ou ficando puto com eles, mas sempre com o objetivo de tirar uma reação. Essa pessoa famosa, e o exemplo de pessoas famosas é interessante nesse caso, ela está sempre rodeada de pessoas querendo alguma coisa delas. Sempre de pessoas usando uma máscara. E ela também sente que ela tem que usar uma máscara para se manter à altura da impressão que está todo mundo querendo passar para ela e da impressão que ela está querendo passar para as pessoas. Se você, ao interagir com essa pessoa, tira essa máscara, é simplesmente você, não quer nada em troca, não quer nenhuma aprovação, não está querendo que ela ache nada de você, está simplesmente se comunicando com autenticidade. O que você está oferecendo é a possibilidade de essa pessoa também tirar a máscara dela e, se sentir leve, finalmente, sem a máscara, ser genuíno. Para além disso, você é percebido como alguém de maior valor e você, que provavelmente às vezes fica sem saber o que falar em interações. Essa é a explicação. Quando você está interagindo com alguém que você considera, que você quer aprovação, que você acha que a validação vai melhorar o seu senso de autoimagem e a desaprovação vai piorar o seu senso de autoimagem, na hora de você falar, você tem um filtro. Então, você está conversando com a sua interlocutor, no caso, o Osmar, e eu penso, isso aqui que eu vou falar é bom bastante. Isso aqui que eu pensei aqui eu não vou falar não, porque isso aqui não tem a ver com a minha autoimagem, isso aqui não é bom bastante pro Osmar. Essa piada aqui eu não vou contar não. Isso aqui não, isso aqui sim, isso aqui não, isso aqui sim. A gente tem um filtro. Quando a gente é real, a gente tira o filtro. E aí a gente nunca vai não ter o que falar. Porque não tem mais um filtro, porque a gente não quer mais algo do nosso interlocutor. A gente é real. Nossas palavras, pensamentos e ações estão finalmente alinhados. E quando os nossos pensamentos, palavras e ações estão alinhados, a gente inclusive passa mais confiança e é mais fácil as pessoas se conectarem com a gente.
Rapaziada, para sintetizar isso tudo que a gente falou e para você testar na pele qual que é o impacto de você ser real, eu quero que vocês façam um exercício, tá? Vocês não vão passar para a próxima aula antes de fazer esse exercício, tá bom? Vamos lá. Eu quero que você elogie 5 desconhecidos na rua, tá? E tem que ser um elogio autêntico, que você autenticamente apreciou na outra pessoa. Então, se tá passando uma senhorinha que tá com um colar que você autenticamente achou bonito, vá lá e elogie o colar dela. Vamos lá. 5 desconhecidos. Elogie 5 desconhecidos de forma autêntica e depois passe para a próxima área. E foque na reação da pessoa. Perceba o olho dela brilhando, o sorriso se abrindo. Faça um elogio genuíno, focando em oferecer valor pro outro. Em vez de você falar, caralho, eu preciso completar o desafio por mim, porque eu tô fazendo a aula, eu preciso completar o desafio. Não. O desafio é pro outro. Você vai focar em, caramba, eu quero fazer o dia dessa pessoa melhor. Eu quero elogiar essa coisa porque eu quero que ela se sinta bem com isso. Pense que esses estranhos estão vivendo o mesmo dia repetidas vezes na rotina de sempre. Você elogiar é uma quebra de rotina, uma coisa legal, uma coisa que a pessoa vai se lembrar, uma coisa que pode fazer o dia de alguém. Pensa no outro na hora de fazer o desafio, meus caros. Completem o desafio. Nos nossos Instagrams vão ter vários exemplos da gente fazendo isso. Sem desculpa, vamos que vamos. Ofereça valor. Vamos lá.